Bom dia a todos, eu sou o professor César Tadeu Poser, sou professor aqui da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e hoje eu vou iniciar um curso de Fundamentos da Programação em Linguagem C, uma abordagem gráfica. Esse então vai ser o módulo 1 de vários módulos que compõem esse curso. Todos os dados desse curso podem ser encontrados aqui embaixo nesse site, que é o inf.ufsm.br/tioposer. E qualquer dúvida, também vocês podem enviar e-mail para poser@inf.ufsm.br. Esse curso foi desenvolvido em parceria com o NTE, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM. Então, um pouco sobre mim. Então, eu sou graduado em Informática no UFSM em 98, mestrado no ITA em 2000 em Computação Gráfica, doutorado na PUC do Rio em 2005 também em Computação Gráfica, e atuo na UFSM com Programação, Computação Gráfica, Jogos e Simulação. Quais são os objetivos desse curso? Bom, os objetivos então são basicamente ensinar lógica e algoritmos numa etapa inicial e logo na sequência partir já para fundamentos da linguagem C. Então a ideia é combinar tanto lógica e algoritmos como programação já desde o início do curso. E esse curso então vai fazer o máximo possível de uso de recursos gráficos para tornar a programação mais atrativa e divertida, com o objetivo então de motivar o aluno. Tá? A programação vai ser muito semelhante como programação de jogos, então é justamente para motivar o aluno que está aprendendo a programar. Então por isso eu vou trazer o quanto antes a prática em programação, ao contrário de outros cursos que são mais focados em teoria para depois de muito tempo entrar na prática. Para permitir então a criação de recursos gráficos, nós vamos usar então uma API gráfica, que vai ser a Canvas 2D, que é uma API super simples de usar. Vamos usar um compilador e, obviamente, ao longo do curso vamos ver alguns fundamentos de jogos 2D para que possamos então fazer aplicativos gráficos e animações. Então a ideia, como eu já falei, é usar o máximo possível recursos gráficos para tornar a programação mais atrativa. Então, ao invés de usar apenas, como na programação convencional, que tem muita impressão de texto na tela, aqui a ideia é que vocês consigam desenhar figuras e ver animações delas e assim ficar uma programação mais interessante. Vamos ter muitos exercícios ao longo desse curso e atividades práticas, então a minha ideia é tentar mostrar vários problemas e a solução para esses problemas. Então esse curso foge um pouco do padrão tradicional de curso, que são muito mais focados em teoria para então entrar na prática. Então aqui a ideia é tentar juntar os dois e de forma assim bem rápida conseguir fazer com que o aluno já comece a programar os aplicativos. Como o curso ele tem uma ênfase em gráfica, então muitos assuntos serão omitidos no momento, tá? Não precisa entender como é que tudo funciona para começar a programar. Então vamos fazer programas bem pequenos e depois, obviamente, ir avançando eles e começar a ver então aspectos que foram omitidos que vão ser então retomados à medida então que nós avançarmos mais no curso. Então no início muitas coisas não vão ficar bem claras, mas depois elas vão ficar bem mais, vão ser fáceis de entender. E esse curso então está organizado em vários módulos, então por enquanto esse é o módulo 1, depois vão ter outros módulos na sequência. Continuando aqui então, o que se espera ao final dos vários módulos, tá? Então o aluno ele vai ser capaz de, por exemplo, implementar um aplicativo semelhante ao Paint, que tem no Windows hoje, que permite a criação de desenhos, com a diferença que você vai poder ter desenhos animados, o que não pode ser feito no Paint. Da mesma forma, então, um passo além, então é que o aluno possa, ao final desses vários módulos, implementar jogos simples, como Space Invaders, Pac-Man, River Raid, que são jogos bem famosos do Atari, e também jogos de plataforma, aqui como Mario, dentre vários outros. Além disso, ao final desses módulos, o meu aluno vai ser capaz então de fazer estudos mais avançados em linguagem C, bem como outras linguagens de programação, como eu já comentei, C#, Java, dentre várias outras. Então nesse primeiro módulo, que é o módulo 1, então nós vamos ver então conceitos básicos do de como funciona o computador.
a questão de CPU, GPU, que é a placa de vídeo, memória, leitura e escrita, armazenamento, o monitor e o que é o processamento de dados que é feito no computador. Também vamos ver então fundamentos de computação gráfica, ou seja, definição do sistema de coordenadas retangulares no plano cartesiano, visto que nós vamos então usar isso para fazer desenhos na tela. Então deve-se ter uma visão bem clara de como que esse sistema de coordenadas funciona. Então a partir daí vamos ver primitivas gráficas como pontos, linhas, retângulos, cores e outras coisas mais. E também vamos ver então o fundamento da programação, que seria então a parte de algoritmos, tá? Para depois então entrar na parte de programação. Nos demais módulos que virão pela frente, então vamos ver testes condicionais, vamos fazer já a compilação de um programa a partir já do próximo módulo, já vamos conhecer a Canvas 2D, que vai então nos permitir desenhar gráficos na tela. Depois vamos fazer entrada de dados via teclado e mouse. Aí com isso já vai permitir nós poder criar programas interativos, como jogos. Aí depois vários aspectos de programação, como funções, laço de repetição, matrizes, vetores, estruturas, ponteiros. Vamos fazer aqui um estudo assim para mostrar como, de forma gráfica, como que funciona a questão de ponteiros e endereços, que é um assunto já bem mais complexo de programação em linguagem C. Entrada e saída de textos, tratamento de textos, manipulação de arquivos, imagens, questões gráficas mais avançadas que vão permitir criar jogos também mais elaborados. Vamos entender como que a Canvas 2D funciona, em parte, não vamos descer muito, que daí aí vai demandar muito mais conhecimento que no objetivo do curso. Vamos fazer algumas customizações na Canvas para atender diferentes propósitos. E vamos ver um pouco de simulação física bem elementar, como por exemplo simulação de gravidade. E obviamente tópicos mais avançados em linguagem C. E além disso também depois na sequência outros módulos poderiam ser adicionados a este conteúdo. Por que a linguagem C? Tá? Por quê? Bom, a linguagem C ela é base para várias outras linguagens, como por exemplo Java, C++, C#, e ela tem uma estrutura então bem clara. Ela tem a forma de programação é muito interessante, então dessa forma outras linguagens também adotaram o padrão que a linguagem C adotou. Então a linguagem C ela pode ser vista como uma base sólida para outras linguagens de mais alto nível. A linguagem C ela é considerada uma linguagem de baixo nível ou médio nível, pois ela permite um acesso mais direto ao hardware do que, por exemplo, linguagens como Java, que são bem mais abstratas. E essa visão mais de baixo nível ela é importante para se ter, por exemplo, um entendimento mais aprofundado de ponteiros e manipulação de memória e outras coisas. Tá? A linguagem C também tem desvantagens, mas nesse curso nós vamos focar apenas nos benefícios que ela nos oferece para fazer aqui a nossa programação gráfica. Então o que será aprendido nesse curso? Né? Basicamente, o que vocês vão poder fazer é semelhante ao que o Paint faz. Com a diferença é que vocês vão poder fazer aplicativos que são interativos. Como, por exemplo, vou mostrar aqui. Só um segundinho. Então, por exemplo, aqui no Paint, vocês podem fazer o quê? Vocês podem selecionar aqui um formato de caixa, desenhar uma linha ou desenhar uma caixa, podem escolher uma cor e desenhar vários objetos. Então, vai ser algo no começo bem semelhante a isso aqui. Tá? Com a diferença que ele vai ser um programa mais interativo. Tá? Mas vocês também vão poder, depois, ao final do curso, implementar o seu próprio Paint. Tá? E salvar e fazer outras coisas mais. Então, essa é a parte legal da programação. Além disso, que vai ser feito aqui no curso? Então, vamos aprender a fazer programas interativos, como, por exemplo, jogos. E esses programas também vão permitir desenhar linhas quadradas, animações, gráficas e muitas outras coisas mais. Além, obviamente, da programação básica, que é comum a todas as linguagens de programação. Vamos iniciar agora, então, aspectos mais técnicos. Tá? Sistema de coordenadas cartesiano. Por que isso é importante? Isso é importante porque tudo que nós for fazer vai ser baseado em desenhar coisas na tela. Tá? Então, para isso, temos que saber
quais são as coordenadas, como é que são desenhadas informações na tela. Então aqui tem um exemplo bem simples, tá, de um sistema cartesiano, onde temos aqui o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Bem aqui no meio temos o ponto 0, 0, que é a origem. Para a direita o X cresce, para a esquerda o X fica negativo. Para o Y cresce para cima e aqui o Y cresce para baixo. Então esse sistema cartesiano que todo mundo já deve ter estudado na escola. A diferença é que na Canvas 2D que nós vamos usar, ela é um pouco diferente, pois na Canvas o X também cresce para a direita, mas o eixo Y vai crescer para baixo. Então vamos mostrar aqui rapidamente como é que funciona. Então essa aqui então é a Canvas, tá? Que nós vamos usar depois para fazer os nossos trabalhos, para fazer os nossos jogos e tudo mais. Então vamos usar um ambiente semelhante a esse aqui, tá? E aqui você pode então ver que à medida que eu movo o mouse para a direita, o X cresce. Quando eu movo o mouse para baixo, o Y cresce. Se eu andar na diagonal, tanto o X quanto o Y cresce, tá? Isso é feito assim, então o eixo Y é ao contrário do que eu mostrei antes, justamente pelo fato do mouse na tela crescer, a coordenada crescer para baixo. Para a direita é normal, o X também cresce para a direita, mas como o mouse cresce para baixo, então eu achei melhor fazer a Canvas com o Y crescendo para baixo. Se eu vier para cá, observem que o X ficou negativo e se eu vier para cá, o Y também ficou negativo. Então eu tenho coordenadas negativas, negativas e positivas, positivas e negativas, que são os 4 quadrantes que fazem parte então do sistema cartesiano. Então nós vamos usar isso aqui. Esse programa aqui eu fiz na própria Canvas, depois vamos mostrar então como que ele pode ser feito. É um programa assim bem simples, que envolve desenhar linhas e desenhar texto em coordenadas na tela. Certo? Então voltando para cá então, então essa que vai ser então a base para nós trabalharmos em praticamente quase todo o curso. Partindo agora então para o computador, tá? O que é um computador? O que ele faz? Tá? O computador é formado por várias partes, né? E a parte mais central, que é a CPU, que como o nome já diz, né, é a unidade central de processamento. Então a CPU seria aqui o cérebro do computador, e ela então que se comunica com várias coisas que estão aqui ao redor. Como por exemplo a memória RAM, que é a memória onde são armazenados os programas que estão em execução. Então nós vamos aprender a ler e gravar dados da memória RAM via programação. A CPU também ela pode acessar o disco rígido, ou um SSD, ou um DVD para ler e gravar informações permanentes, memória RAM, informação volátil. Quando a luz acaba, a informação que está aqui se perde, a informação que está no HD ela continua. Também vamos aprender a como ler informações do teclado e como ler informações do mouse, que seria a entrada do usuário. Toda essa informação então vai ser processada aqui pela CPU e ela vai mandar então comandos para a placa de vídeo, que vai mandar aqui embaixo no monitor exibir nossos retângulos, quadrados ou animações que nós for desenvolver ao longo desse curso aqui. Certo? Então vamos lá, sem muita enrolação, tá? Algoritmo. Então o que vem a ser um algoritmo, tá? Um algoritmo é um método para a solução de um determinado problema, com algumas características, tá? Então esse algoritmo ele tem que ser estruturado, ordenado, formal, ou seja, ele não pode ter em hipótese alguma ambiguidades, ou seja, o computador ele não pode ter dúvidas, é para fazer isso ou isso, ele não pode ter dúvidas, então tem que ser instruções extremamente claras, tá? Então toda a programação é baseada nisso aqui. Então algoritmos, tá? Ele independe de linguagem de programação, ele é uma formalização assim que não está ligado a nenhuma linguagem de programação. E nós vamos ver então nesse primeiro módulo um pouco de algoritmos para mostrar então depois como que esse algoritmo vai ser transformado em uma linguagem de programação. Seja ela C, C++, Java, Python, COBOL, Fortran, dentre milhares de outras que existem. Uma coisa importante quando se fala aqui em algoritmo é a granularidade, ou seja,
qual o nível de complexidade que nós vamos ter nos nossos comandos, nas nossas instruções. Tem linguagens como Assembly, que hoje em dia poucas pessoas conhecem, tá? Que são linguagens com comandos bem simples. Temos aqui no meio as linguagens como C e C++, são linguagens mais intermediárias. E depois temos, por exemplo, a linguagem natural, que é a linguagem super de alto nível, onde você pode, com poucas palavras, expressar muita coisa. Quanto mais baixo o nível, tu vai ter muito mais comandos, muito mais ordens para poder fazer a mesma coisa. Então o algoritmo é a base para toda a programação. Não interessa a linguagem, tudo parte então de um algoritmo. Como exemplo então introdutório, vamos ver aqui um exemplo bem simples, tá? Eu quero, por exemplo, fazer um algoritmo para tomar água. Então olha só, qualquer pessoa pode sentar aqui e pode escrever um algoritmo, tá? Aqui uma coisa muito importante, sempre falo, quando forem fazer um algoritmo, é importante é usar caneta e papel, tá? Então sentem no papel e comecem a desenhar, comecem a escrever a solução de vocês. Vamos lá então para o nosso primeiro algoritmo, que é então para tomar água. Então aqui eu fiz uma solução bem simples, tá? Então, por exemplo, C. Então observe aqui, o que é um C? Um C é um teste condicional. Se estiver chovendo, faça isso. Se não estiver, não sei o que. Então, C é uma das coisas mais fundamentais na programação. Então, C. C o quê? Tem aqui uma condição. Se você não estiver na cozinha, faça. Faça o quê? Aí tem um comando. Vá até a cozinha. Tá? Então, isso aqui, qualquer pessoa que lesse isso aqui, ela vai entender. Se eu quero tomar água, se eu não estou na cozinha, então vá até a cozinha. Se eu estou na cozinha, eu vou precisar ir até a cozinha? Não, eu já estou lá. Então, esse meu C, fim C aqui, esse bloco de execução, ele já está concluído. Agora, se eu não estiver na cozinha, então eu vou ter que ir até a cozinha. Quando eu chego na cozinha, tem um comando. Pegue um copo, aí depois encha de água e depois tome a água. Tá? Aí eu pergunto, isso aqui é um algoritmo? É um algoritmo. Qualquer pessoa entenderia ele? Entenderia. Um computador entenderia esse algoritmo aqui? Não. Já vou mostrar por quê, tá? Porque ele está ainda, como comentei aqui antes, ele tem uma granularidade muito grande, tá? Aqui um simples comando aqui, tipo, vá até a cozinha, para que o computador entenda isso, ele vai ter que ser transformado em dezenas, centenas de instruções, tá? Mais refinadas, tá? Então, como exercício para casa, então, pense em como fazer um algoritmo para atravessar a rua ou um algoritmo para fritar um ovo, tá? Como é que isso pode ser feito? Tá? Então eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e comecem então a usar esses comandos tipo se não, faz, e aí começar a montar a lógica de programação para atividades rotineiras que vocês fazem todos os dias. Tá? Então, como esse algoritmo aqui ele ainda está muito grosseiro, nós vamos ter que refinar bem mais ele para começar a chegar próximo de uma solução computacional. Então aqui tem um algoritmo um pouco mais detalhado daquela versão anterior, que ainda também está muito longe de virar um programa de computador. Então olha só, se você não estiver na cozinha, faça. Então na solução anterior o comando vá até a cozinha, agora se transformou em enquanto não chegar à cozinha, repita. Dê um passo em direção à cozinha, desviando obstáculos, fim enquanto. Então, começa no enquanto, fim enquanto. Enquanto e fim enquanto é o conceito de laço de repetição, que nós vamos aprender daqui uns 2 módulos, tá? Daqui para frente. Então, por enquanto, ainda um conteúdo bem avançado para quem está começando, tá? Mas, um laço de repetição você faz isso o dia todo. Quando vou ao trabalho, quando vou no banheiro, enquanto não chegar num destino, dê mais um passo. Então, isso é um laço de repetição, tá? O que seria de um passo em direção à cozinha? Também é um comando muito abstrato. O que é em direção? O que é cozinha? O que é um passo? Na verdade, se forem pensar bem, se fosse uma animação gráfica de um personagem, num jogo, num filme, de um passo significa mova o braço, gira a perna, tantos graus, gira para cá, faça isso, faça aquilo. Então, um simples comando de dê um passo
pode implicar em milhares e milhares de movimentações e rotações de perna, de braço. Então, é uma coisa bem complexa de fazer uma animação dessas em um programa de computador. Então, olha só. Então, tudo isso é se não estiver na cozinha. Se eu estiver na cozinha, então já vem aqui embaixo para o fim C. Observe que eu botei uma linha vermelha aqui. Então, tudo isso aqui, ó, é um bloco que eu só vou executar se eu não estiver na cozinha. Se eu estiver, eu já passo aqui para baixo. Tá? Então, se eu não estiver na cozinha, faça o quê? Enquanto não chegar na cozinha, repita. Repita o quê? Dê um passo, aí vem aqui embaixo, volta para cá, pergunta, cheguei na cozinha? Não. Então dê mais um passo. Cheguei na cozinha? Não. Então dê mais um passo. E eu vou ficar aqui executando isso até eu chegar na cozinha. São operações que qualquer pessoa faz todo dia, a toda hora, para praticamente tudo. Então o trabalho agora para entender o algoritmo é começar a entender quando usar um se, quando usar um enquanto. Como o enquanto é um comando mais complexo, nós vamos ver ele mais para frente. Na aula de hoje nós vamos ficar apenas no comando se. E na próxima aula então vamos começar a usar esse se, que em linguagem C ele vai ser um if, tá? Que é a mesma coisa que um se, a tradução apenas. E vamos começar então a juntar esses comandos para fazer o computador tomar decisões. Ou uma decisão ou outra. Tá? Então essa que é a ideia de programação. Seguindo aqui então, no momento em que eu chegar na cozinha, esse meu laço ele finaliza. E daí eu faço o quê? Eu sigo o próximo comando aqui embaixo, que fala o seguinte, ó, enquanto não encontrar um copo, repita, procure um copo. Então eu posso começar a procurar. O que é procurar? Procurar para uma pessoa ela já sabe, olhe ao redor, olhe para cima, olhe para baixo, olhe no armário. Agora, para um computador, o que é procure? Ele não faz a menor ideia do que é procure, tá? Então, o comando procure também tem se transformado em milhares e milhares de linhas de código, tá? Para implementar um robô capaz de enxergar numa cena e identificar que aquilo é um copo, tá? Então, é uma tarefa assim, super complexa. A regra é mais ou menos o seguinte, ó. Coisas que pessoas fazem com tranquilidade, tipo assim, ó, andar até a cozinha. Qualquer pessoa faz isso. Para uma pessoa é fácil, para o computador é muito difícil fazer. Já em compensação, analisar 1 milhão de números e encontrar o maior ou menor. Para uma pessoa é super trabalhoso, para o computador é um abraço, é muito fácil. Então, geralmente assim, coisas fáceis para pessoas fazerem são difíceis para o computador e vice-versa. Tá? Então, na sequência, esse outro enquanto, então procure um copo. Quando ele achou o copo, então ele acaba esse enquanto e acaba o nosso teste condicional. Aí ele vai executar o próximo comando, tá? Que é mova a mão até o copo. Só esse comando, esse comando parece simples, né? Mova a mão. Se for observar como é que uma pessoa faz isso, ela tem que mover várias juntas, várias articulações, ela pode mover o braço mais assim, assim, assim. Tem milhões de formas de uma pessoa mover o braço para pegar um copo. Tá? Então, no computador, isso tem que ser totalmente discriminado, cada item como que é feito. Tá? Então, por isso que nós não vamos implementar o algoritmo para tomar água. Tá? Nós vamos ver na teoria e na prática, aqui na teoria apenas, como que monta um algoritmo. Os problemas que nós vamos trabalhar na sequência vão ser bem mais simples do que um algoritmo para tomar água. Vai ser, por exemplo, faça um programa que desenhe um retângulo na tela. Faça um programa que verifica se o retângulo é maior que tanto. Tá? Então vão ser, por enquanto, atividades bem mais simples, que são justamente a base para programação de jogos, tá? Ou programação inconvencional. Então, mova a mão até o copo, pegue o copo, da mesma forma em pegar o copo é uma tarefa bem complexa, leve o copo aí embaixo da torneira, abra a torneira. E agora vem outro laço de repetição. Enquanto o copo não estiver cheio, repita. Repita o quê? Espere. Então, taca o copo embaixo da torneira e fica esperando. Enquanto o copo não estiver cheio, tu fica esperando. Quando o copo encheu, tu vai lá e fecha a torneira. Tá? Então, quando o copo estiver cheio, feche a torneira e tome a água. Tá? Então, esse é um exemplo, então,
um pouco mais detalhado do que vem a ser então o algoritmo para tomar água. Então aqui antes nós tínhamos um exemplo mais simples, com poucos comandos, e agora uma versão mais elaborada. E como exercício então eu tenho aqui, ó, atravessar a rua, fritar um ovo, ou pegar esse algoritmo aqui de tomar água e transformar ele em um papel e uma caneta e enche 10 páginas explicando situações, casos que podem acontecer. E se não tiver água? E se eu não achar o copo? E se não sei o que? E se a água estiver suja? Ou não sei o que? Então, pode ter vários testes condicionais, vários laços de repetição num processo de tomar água. Enquanto vai tomar água, tu encontra alguém no meio do caminho, ou a porta trancada, ou enfim, vários se não, condições que podem acontecer para tomar água, certo? Então esse que é o princípio da programação. Em um curso convencional, o aluno ficaria aqui em algoritmos durante várias e várias semanas exercitando isso aqui. Então a ideia nesse curso é inverter um pouco isso, é fazer com que o aluno tenha uma visão assim rápida do que é um laço de repetição, um teste condicional, e já começar então a partir na prática para começar a pôr isso em prática para que o aluno consiga então ver de forma mais rápida o que vem a ser a programação. Tá? Então, né, na prática, então, como comentei antes, esse algoritmo não pode ser executado por um computador, pois ainda ele está muito grosseiro, tá? Ele tem informações muito abstratas, comandos abstratos, comandar, abrir porta, pegar copo, tomar, que não são compreensíveis, né, por um computador. Tá? Além disso, então, para que um algoritmo como esse ele possa ser implementado, tem que ser traduzido então para dados e comandos, onde comandos são comandos que o computador consiga entender, que no caso são coisas muito simples, tá? Manipulação de números, variáveis e testes condicionais, tá? Então são coisas bem mais simples, tá? Do que nós comentamos até agora. O que são dados, né? Dados são formas de representação, como por exemplo um número, um caractere, um texto ou combinações, tá? Então nós vamos usar então a partir da próxima aula basicamente dados e comandos. Então, por exemplo, dados. Em qual posição que está o quadrado? Está na posição x igual a 5 e y igual a 7, certo? E o comando, o comando desenha retângulo, que é um comando que não tem ambiguidade. Desenhar um retângulo é desenhar um retângulo e não tem que ter outra interpretação, certo? Ao contrário de tomar água, por exemplo. Então, os comandos vão ser comandos bem simples, tá? E esses comandos vão usar dados para que eu possa, então, ter vários retângulos em várias posições na tela, em várias cores diferentes, tá? Até então, tem várias formas de representar um algoritmo. A que nós vimos até então é o chamado português estruturado, que é isso aqui, ó. É um português, tá? Se, senão, enquanto, fim, enquanto, pegue, mova, abra, que é como se fosse português. Se fosse que em inglês estruturado seria a mesma coisa, tá? Só muda a língua, mas a forma de escrever, a forma de representar continua a mesma. Certo? Vamos lá, então, próximo passo aqui agora, então, etapas para a solução de problemas, né? Então, olha só. Quando tem um problema, tem aqui 4 perguntas, né? Identificar a entrada do problema, a saída, identificar o que deve ser feito e encontrar a melhor solução, qual o melhor algoritmo, melhor forma de implementar isso aqui. Certo? Então, para começar, então, ó, identificar a entrada, tá? Para identificar a entrada, então, ou seja, quais dados devem ser lidos? Os dados vão ser lidos de um teclado, ou de um arquivo, ou dados lidos do mouse. Aí pode ser uma sequência de números, textos, imagens, arquivos de música, etc. Tá? Então, qual dado tem que ser processado? É a opção do usuário? É uma senha digitada? É um arquivo que veio da internet? É uma música? Tá? Então, tudo são dados e eu vou ter que então ler esses dados para então poder computar eles. Feita a computação, eu pergunto, qual é a saída? Tá? No nosso caso de antes, lá do tomar água, qual seria a saída? A saída é mova a perna para frente, agora mova o braço, agora abra a boca, agora tome a água. Então a saída vão ser vários comandos que vão
mover o nosso personagem para tomar água, tá? Que é um exemplo que nós não vamos implementar porque é muito complexo. Então, dados de entrada, dados de saída, tá? Qual é a saída? Eu posso ter, por exemplo, como entrada um arquivo de música e uma saída uma resposta sim ou não. Ou como resposta, quem canta essa música é a Madonna, por exemplo. É um nome da cantora, então o programa escuta a música e reconhece que quem canta aquela música é a Madonna. Tá? Então, entrada é uma coisa, saída em formato texto. O que deve ser feito, tá? É entender bem o problema para achar uma solução para esse problema, certo? Isso nós vamos aprender na sequência. E qual a melhor estratégia? Aí sim vai depender muito da implementação, tá? Qual a melhor forma de implementar esse problema para que o computador consiga achar uma solução? Então, basicamente, nós temos uma entrada, um processamento, que é onde que vai rodar o nosso programa, e aqui uma saída, ou um resultado, que pode ser, então, um dos mais variados possíveis. Para ficar mais fácil entender isso, eu elaborei aqui vários exemplos para mostrar na prática problemas que são reais, tá? Não são mais problemas de tomar água ou atravessar a rua, que são mais genéricos, mas são fundamentais que vocês façam para exercitar o processo de conseguir transformar um conhecimento que vocês têm em papel, para que outras pessoas consigam ler e também entender a forma de solucionar o problema. Tá? Então isso é muito importante. Vamos então para exemplos agora bem mais simples, tá? Como por exemplo, quero calcular a média das notas de uma turma de alunos, tá? Nada mais típico do que um professor, né? Então quero calcular a média da turma. Qual é a entrada? Bom, a entrada são as notas, certo? Se eu quero calcular a média, um aluno tirou 10, o outro tirou 8. Qual é a média? A média é 9. 2 alunos, 8, 10, média 9. Então a entrada é uma sequência de valores numéricos, tá? Não são textos, são números, porque são notas de 0 a 10. Então, identifiquei a entrada, beleza. Qual é a saída? A saída é apenas um único número, certo? Eu tinha várias entradas, mas quando faço a média eu encontro apenas um número que é a saída. Então vai ser então, um único valor que representa a média dos valores lidos. O que fazer? Qual é a solução? É somar todas as notas e dividir pelo número de notas lidas. Essa então é a solução. E qual a estratégia de implementação que eu vou usar? Aqui eu posso ter mais uma solução, tá? Eu posso ler todas as notas e guardar, aqui já falei em implementação em um vetor para posterior processamento, ou posso ir somando e depois já dividindo por N, enfim. Tem várias formas para calcular então a média de notas. Depois podemos implementar na Canvas, tá? Que não é o propósito da Canvas fazer cálculo de média, mas pode-se fazer e imprimir na tela o resultado. Então esse é um exemplinho bem simples, tá? Uma coisa importante é o seguinte, ao longo desse curso e desses vários módulos, nós vamos se deparar com vários problemas. O importante é que, por exemplo agora, assim, como verificar se um cartão da Mega Sena foi premiado ou não? O que você tem que fazer? Você tem que parar o vídeo agora aqui, que estão tocando, vocês acharam uma solução para isso aqui, vai lá no papel, desenha a solução, faz caixinhas, faz figurinhas para poder enxergar o que são os cartões da Mega Sena. Eu vou comparar esse com esse, como é que vocês vão processar a informação? Aí depois que olharam, dá play no vídeo e vê se a resposta está certa ou está errada, ou está meio certa ou muito certa, tá? Então, por exemplo, tá? Já fizeram? Beleza, né? Então vamos lá, resposta. Entrada. Então, entrada eu tenho que ter 6 números, que foi o cartão que eu apostei na Mega Sena, e que mais que entrada? Os 6 números que foram sorteados. Tá? Então eu tenho 12 números, 6 que eu apostei num grupo e 6 que estão aqui no outro grupo, certo? Qual é a saída? A saída é quantos números você acertou. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se a resposta for 6, você ganhou a Mega Sena, tá? O que fazer? Como é que eu sei se o meu cartão foi premiado ou não? Então, basicamente, eu pego o primeiro número que eu apostei e verifico se ele está entre os 6 números que foram sorteados. Se tiver, então, já acertei um.
pego o próximo número que eu sorteei e verifico se ele é um dos 6 números que foram sorteados. Pego o terceiro e faço a mesma coisa. Então observe que aqui já entra um laço de repetição. Pega um número e compare com vários. Tá? Então tu repete a mesma operação várias e várias vezes. Para isso o computador é fantástico, tá? Ele consegue fazer isso muito rápido. Tá? Então tipo lá Caixa Federal, quando sorteia os números, lá em poucos segundos ele já descobre quantos ganhadores tiveram, quem ganhou, quem perdeu, tá? Porque ele consegue processar muito rápido. Então o que fazer é comparar cada número que eu apostei com os 6 números que foram sorteados. E contando quantas vezes eu acertei. Se essa conta for 4, eu ganhei a quadra. Se foi 5, uma quina. E se foi 6, eu ganhei então a cena. Então essa que é a solução para esse problema. Então coloquem isso num papel usando isso aqui, ó. Se, senão, para você começar a tentar montar uma solução. Ainda falta um pouquinho, tá? Mas comece a pensar nisso aqui. Próximo exercício então é procurar uma palavra dentro de um texto. Ou seja, que o próprio Word faz lá, editar, localizar tal palavra. Ele vai lá no navegador, procurar uma palavra dentro de um texto. É muito semelhante ao verificar se o cartão foi premiado ou não. Por quê? Tu pega um texto, aí tu pega a primeira letra e procura a ocorrência daquela letra no texto. Se achou, aí pega a segunda, vê se a segunda é igual à segunda. Se a terceira é igual à terceira. Se a quarta é igual à quarta. Se todos bateram, tu encontrou então uma palavra dentro do texto, tá? Então essa que é a ideia. Aqui a estratégia não vou comentar porque depende da implementação, tá? Então ainda falta conhecimento para vocês para poder achar qual é a melhor solução de implementação disso aqui, tá? Mas vamos ver exemplos então de soluções de problemas, né? Fazer uma consulta de cadastro de um cliente em um banco de dados. Tipo assim, quero saber lá na Receita Federal qual é o meu, se eu tenho, ou lá no Detran, se eu tenho multa. Então eu vou lá e entro com a placa do meu carro e ele vai falar assim, essa placa desse carro tem uma multa assim, assim, assado, tá? Então como que eu faço uma consulta, por exemplo, num banco de dados? Ou quero consultar o meu histórico escolar na universidade, tá? Então o princípio é bem semelhante, tá? Então aqui envolve um pouco de banco de dados, mas também consiste em entrada. A entrada é o nome do usuário, a placa do carro, o CPF, e a saída vai ser o quê? Todo o histórico de multas, ou o histórico escolar, ou a mãe, pai, filho, toda a informação da pessoa, tá? Certo? Próximo exemplo. Fazer uma jogada no jogo da velha. Então o jogo da velha todo mundo conhece, né? Aquele joguinho lá que vocês têm então aqui, que colocar bolinhas e xizinhos, né? Então, como eu falei, papel é importante, tá? Então, quando você pega um papel como esse, vocês conseguem olhar. Como é que eu sei, por exemplo, em qual peça que eu vou jogar? Então, se eu sou o X, e eu estou numa situação como essa aqui, obviamente, né, eu vou jogar nessa posição aqui, certo? Que daí eu vou conseguir ganhar o jogo. Então, o que é fazer uma jogada no jogo da velha? Qual é a entrada? Então, na entrada eu tenho aqui 9 peças, né, que são as 9 posições do meu tabuleiro no jogo da velha. E a saída vai ser o quê? Então, eu tenho que pegar essa entrada e tentar descobrir se eu formo 3 peças com o mesmo tipo na horizontal, vertical ou diagonal. Se eu encontrar, então, qual é a saída é: coloque o xizinho na linha 2, coluna 2, ou linha 1, coluna 1. Então essa que é a solução para fazer uma jogada no jogo da velha. Aí depois o adversário joga e depois vocês voltam a jogar novamente. Tá? Então essa que é a filosofia então, do jogo da velha. Tá? Depois podemos fazer mais adiante no curso então, uma implementação desse jogo. É uma implementação que exige um pouco mais de IA, né? Inteligência artificial, mas para fazer jogadas bem simplesinhas não exige muita coisa. E agora aqui embaixo então eu botei um exemplo bem mais complexo, né? Que também é um exemplo bem comum em qualquer tipo de jogo 3D, que nós não vamos ver nesse curso aqui porque é uma coisa bem mais avançada, mas a pergunta é: como criar um personagem autônomo, que pode ser um inimigo, em um jogo de tiro? Tipo um jogo de first person shooter, né? Tipo lá Duke Nukem, Quake, Wolfenstein, Call of Duty e outras coisas mais, né? Jogos desse tipo. Então o que seria a entrada?
certo? Quero criar um personagem autônomo, então a entrada é bem mais complexa, tá? Vocês vão ver então que o personagem tem que saber os caminhos, as rotas, tem que saber obstáculos que tem pela frente, tem que tomar decisões. Aí sim, já é uma coisa assim, bem mais elaborada que foge bastante do escopo do nosso curso aqui, tá? Mas para mostrar então que existem, no caso aqui, todo jogo 3D é mais ou menos problemas semelhantes a esse aqui, que demandam muito mais conhecimento de programação, tá? Mas que, como eu comentei antes, tudo depende de começar a estudar a programação e começar a evoluir até então chegar num ponto de poder implementar um jogo 3D, que nem eu comentei aqui, certo? Mas por enquanto tá bem longe. Então olha só, nesse módulo então a ideia é só dar um overview e mostrar um pouco sobre a Canvas, né? Como vocês já viram aqui então, sistema de coordenadas, que nós vamos usar isso aqui então para muita coisa. O fundamento da computação, e no próximo módulo então nós vamos fazer o quê? Nós vamos já partir então para o nosso primeiro programa em linguagem C. Já vamos começar então a desenhar quadradinhos e círculos dentro da Canvas. Vamos conhecer então que recursos a Canvas tem para permitir então a programação e vamos começar a adicionar testes condicionais já em linguagem C, que são esses aqui, né? Se alguma coisa, então faça. Se uma coisa, faça. Se não. E começar então a montar um pouco a lógica para começar então a fazer o nosso primeiro programa que vai poder desenhar algo na tela, como por exemplo, está aqui no nosso Paint, né? Que eu vou aqui, por exemplo, desenhar um retângulo na posição 10, 10, até a posição aqui embaixo, podem ver aqui na coordenada, até a posição 180, 177, tá? Aí depois quero poder desenhar e pintar esse quadrado com uma cor amarela por dentro, tá? Então, essas várias coisas que nós vamos então começar a trabalhar nesse curso aqui. Certo? Então esse é o nosso primeiro módulo, então logo então vou postar o segundo módulo, que daí sim vocês já vão poder começar a pôr em prática e ver então a programação agindo. Certo, pessoal? Então até o próximo módulo.